Olá, nesse vídeo vamos fazer algumas construções. Vamos construir a bissetriz do ângulo alfa. Pegamos o compasso com uma abertura qualquer, vamos centrar no ponto V, construir um arco que intercepte os dois lados do ângulo, nos pontos 1 e 2. Agora com uma abertura qualquer, pode ser a mesma, centramos em 1, construímos um arco, centramos em 2, construímos outro arco, que irão se interceptar num ponto 3. Com a régua, traçamos a semi-reta que parte da origem, passando pelo ponto auxiliar 3. Essa semi-reta é a bissetriz do ângulo alfa. Vamos obter a bissetriz do ângulo formado por essas duas retas A e B. Inicialmente vamos construir uma transversal auxiliar T, obtendo os pontos A e B. Esses dois pontos determinam cada um dois ângulos internos. Próximo passo é obter a bissetriz desses dois ângulos determinados em A e em B. Centrando em A, vamos usar o processo anterior. Bom, então aqui eu tenho a bissetriz, uma das bissetrizes do ângulo A. E aqui a outra bissetriz. Vou repetir o processo no vértice B. Vamos pegar aqui um arco, gerando aqui um ponto. Agora vou abrir um pouquinho mais, centrar nesse ponto. Obtendo aqui um ponto. No outro ângulo a mesma coisa. Deve ter cuidado aqui para não se confundir com os arcos anteriores. Então marcar logo para não se perder. Agora vamos traçar essas bissetrizes aqui. Elas na verdade são retas auxiliares. Bom, essas quatro bissetrizes, elas se interceptam nos pontos C e D. A bissetriz procurada, ela irá passar por esses dois pontos C e D. Então aqui essa reta é a bissetriz do ângulo formado pelas retas A e B. Vamos construir uma reta oblíqua AR, passando por P e formando um ângulo de 60 graus. Com uma abertura qualquer, centrando em P, vamos construir um arco que intercepta R no ponto auxiliar 1. Centrando em 1, mantendo o mesmo raio, vamos construir um outro arco que intercepta o anterior no ponto 2. A reta desejada, ela passa pelos pontos P e 2. Então a reta S forma com R um ângulo de 60 graus. Bom, o que justifica que essa construção leva a esse ângulo? Basta pensar, de P até 2 é igual à distância de P até 1, que é igual à distância de 1 até 2, pois esses arcos foram construídos
mantendo-se o mesmo raio. Então, ligando esses 3 pontos, eu terei um triângulo equilátero. E sabemos que o triângulo equilátero tem os ângulos internos igual a 60 graus. Vamos construir a reta S oblíqua a R, formando 30 graus no ponto P. Vamos, inicialmente, seguir os procedimentos para construir um ângulo de 60 graus. Pela construção anterior, sabemos que a reta que vai passar por P e 2 vai formar um ângulo de 60 graus. Então, basta obter a bissetriz desse ângulo. Então, vamos centrar agora em 2 e em 1, obtendo o ponto auxiliar 3. A reta que passa por P e 3 vai formar um ângulo de 30 graus com a reta R. Vamos construir uma reta oblíqua AR, passando por P e formando um ângulo de 75 graus. Esse ângulo pode ser obtido a partir do ângulo de 60, somando a ele 15 graus. Inicialmente, vamos construir um arco, centrando no ponto 1, vamos construir outro arco, obtendo o ponto 2, e outro arco, obtendo o ponto 3. Sabemos que de 1 até 2 vai ser igual a 60 graus, e de 2 até 3, mais 60 graus. Então, vamos pegar agora a bissetriz do ângulo que vai ser formado pelas retas que passam por 2 e 3. Centro em 2 e 3, obtenho o ponto 4. Essa reta auxiliar aqui, ela é perpendicular à reta R. Com isso, então, seria outro processo para obter uma perpendicular. Vamos tomar agora o ponto 5, daqui até aqui é 60 graus. Para 90, 30. Então, esse ângulo aqui é de 30 graus. Eu preciso de um ângulo de 15. Então, basta obter a bissetriz a partir dos pontos 5 e 2. Então, em 5, eu obtenho um arco. Em 2, outro arco, que vai me dar o ponto 6. Então, a reta procurada vai passar pelos pontos P e 6. Logo, esse ângulo aqui é 75 graus. Vamos construir agora uma reta que forme 45 graus com a reta R, passando pelo ponto P. Podemos construir um ângulo de 90 graus e dividi-lo por 2, através da bissetriz. Vamos, então, construir um arco, centrando em P. Vamos construir um arco a partir do ponto 1. Centrando no ponto 1, obtenho o ponto 2. Centrando em 2, obtenho o ponto 3. De 1 a 2 é 60 graus, de 2 a 3 também é 60 graus. Eu preciso de 90 graus para dividir por 2. Então, basta pegar um ângulo de 30 aqui a partir de 2. Vamos construir a bissetriz do ângulo que passa por 2 e 3. Centro em 3, centro em 2, obtenho o ponto 4. Vamos construir uma reta auxiliar, passando por P e 4. Marcar aqui o ponto 5. De 1 até 5 é 90 graus. Então, é só obter agora a bissetriz desse ângulo de 90 graus. Centrando em 5 e em 1, obtém-se o ponto 6. A reta procurada passa por P e 6. Ou seja, aqui é um ângulo de 45 graus.
Vamos construir uma reta oblíqua com um ângulo de 45 graus usando outro método, a partir de um ângulo de 30 graus e um de 15 graus. Com uma abertura qualquer, centrando em P, vamos construir um arco, interceptando R em 1. Centra em 1, obtém-se 2. Isso me daria um ângulo de 60 graus. Então, vou obter a bissetriz, centra em 1, centra em 2. Vamos construir aqui uma reta auxiliar aqui, que seria a bissetriz do ângulo de 60. Então, aqui em 3, eu tenho um ângulo de 30 graus. De 3 até 2 também é 30 graus. Como eu preciso de mais 15 graus, é só obter aqui a bissetriz desse ângulo que passa por 2 e 3. Então, centra em 2 e em 3, obtendo o ponto 4. A reta procurada vai passar por P e 4. Essa então é a reta S, que forma um ângulo de 45 graus com a reta R. Vamos transportar o segmento AB para a reta R e depois o ângulo alfa para a semirreta com origem em A'. Com o compasso, vamos tomar a medida do segmento AB. Marcar um ponto qualquer aqui na reta, centrar nesse ponto a linha e marcar um outro ponto sobre a reta, e vamos chamar de B'. Então, o segmento A'B' tem a mesma medida que o segmento AB. Vamos transportar esse ângulo para essa semirreta. Centrando no vértice A, vamos construir um arco que intercepta os dois lados do ângulo. Transportar essa medida, ou esse arco, para a semirreta, obtendo aqui um ponto 1. Aqui nós teremos o ponto 1 e 2, e aqui o ponto 1'. Agora vamos tomar a medida, ou a distância de 1 até 2, no ângulo alfa. Agora vamos transportar essa medida aqui, a partir do ponto 1', obter o ponto 2'. Agora vamos construir uma semirreta com origem em A', passando por 2', obtendo o ângulo alfa'. E alfa' é congruente a alfa, porque os pontos 1, 2 e A formam um triângulo isósceles. Os pontos A', 2' e 1' também formam um triângulo isósceles. E a distância de 1 a 2 é a mesma de 1' a 2'. Logo, esses dois triângulos são congruentes. Com isso, os ângulos correspondentes também são congruentes. Agora vamos somar graficamente o segmento AB com o segmento CD. Basta transportar consecutivamente os dois segmentos para a reta R. Então, vamos tomar a medida AB com o compasso, marcar um ponto A sobre R e obter essa medida. Aqui vai ser B'. Agora vou transportar a medida CD, centrando em B, obtenho mais um ponto aqui. Então, o ponto B seria equivalente a C e aqui o ponto D. Logo, a soma dos segmentos AB com CD vai ser o segmento AD. Para obter graficamente a diferença entre os segmentos AB e CD, vamos transportar o segmento AB, pegando um ponto qualquer da reta, centrando o compasso, vou obter o ponto B'. Agora eu transporto o segmento CD para dentro do segmento A'B'. Pode ser centrando em A' ou em B'. Centrando em A', vamos obter o ponto D'. Esse é equivalente a C'. Nós queremos então AB menos CD. Então vai sobrar D', B'.
Então, AB menos CD vai ser D', B'. Vamos obter aqui na reta T um segmento equivalente a 3 vezes o segmento AB. Vamos então tomar a medida AB. Vamos marcar aqui um ponto A1, centrar em A1, obter B1, centrar em B1, obter B2, centrar em B2 e obter B3. Então, com a medida de AB, obtive A1, B1, que é equivalente a A2, B2, e B2 é equivalente a A3. E aí eu obtenho um segmento A3, B3. Então, o segmento pedido, que é o triplo de AB, vai ser igual a A1, B3. Vamos dividir o segmento AB em 4 partes iguais. Nesse caso aqui, nós podemos usar o método das mediatrizes. Inicialmente, vamos obter a mediatriz desse segmento. Abre o compasso com a abertura superior à metade do segmento. Centrando em A, vamos obter aqui um arco. Centrando em B, vamos obter outro arco, que se interceptam nos pontos 1 e 2. Por 1 e 2 vai passar a reta mediatriz do segmento AB. Como a mediatriz passa pelo ponto médio, ela divide o segmento em 2 partes iguais. Como eu quero dividir em 4 partes iguais, eu vou construir 2 mediatrizes aqui. Uma para o segmento AC e uma para o segmento BC. Então, vou repetir o processo aqui. Vou centrar em A, construir um arco, centrar em C, obter outro arco nos pontos 3 e 4. A mediatriz do segmento AC vai passar por 3 e 4. No ponto D. Vamos repetir o processo aqui no segmento BC. Centra em C e em B. Obtém mais 2 pontos 5 e 6. Por esses 2 pontos, passa a mediatriz do segmento BC. Vai passar aqui no ponto chamado de E. E assim o segmento AB fica dividido em 4 partes iguais. Vamos dividir o segmento AB em 5 partes iguais. O processo anterior das mediatrizes só serve quando o divisor for potência de 2. Nesse caso, nós vamos usar o processo geral. Vamos inicialmente, no extremo A, construir um ângulo. Vamos transportar esse ângulo para a extremidade B. Então, vou centrar em A, construir aqui um arco. Vou centrar em B, construir esse arco com o mesmo raio. Agora eu vou pegar essa medida aqui, onde o arco intercepta os 2 lados, e transportar para o arco de centro B. Com isso eu transporto o ângulo de A para B. Agora vou pegar o compasso com uma medida qualquer e vou marcar 5 segmentos. Vou tomar aqui 5 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5. No outro ângulo, vou fazer a mesma coisa, mantendo a mesma abertura. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos nomear aqui de 1, 2, 3, 4, 5. Aqui vai ser 1 linha, 2 linha, 3 linha, 4 linha,
5 linhas. Vamos ligar o ponto 5 ao ponto B, o ponto 4 ao ponto 1 linha, o ponto 3 ao ponto 2 linhas, o ponto 2 ao ponto 3 linhas, o ponto 1 ao ponto 4 linhas e o ponto A ao ponto 5 linhas. Então nós temos aqui um feixe de paralelas que intercepta uma transversal aqui. Vamos marcar aqui como B, C, D e E. Então, pelo teorema de Tales, as medidas A1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 são proporcionais às medidas AB, BC, CD, DE e EB. Como essas aqui são iguais, essas aqui serão iguais entre si também. Se nós quiséssemos obter, por exemplo, 3/5 de AB, faríamos esse processo todo, dividindo o segmento AB em 5 partes, e aí tomaríamos 3 dessas partes. Ou seja, 3/5 de AB seria equivalente ao segmento AD. Esse processo aqui é o processo do paralelogramo. Pode-se dividir um segmento em partes iguais usando o processo do triângulo, que bastaria usar apenas um lado aqui, esse ângulo aqui. Depois de construir esse ângulo, fecharia aqui o triângulo e a partir desse lado aqui a gente iria construir as paralelas. Então pode-se fazer de qualquer um dos dois jeitos. Nesse caso, se nós quiséssemos, por exemplo, dividir um segmento em partes proporcionais a 2 e 3, inicialmente a gente aplicaria esse processo para dividir o segmento em 5 partes. Dessas 5 partes, tomaríamos 3 e 2, ou seja, aqui teríamos 3 partes e 2 partes. Daí o segmento estaria dividido em 2 partes proporcionais a 3 e 2. Vamos obter a soma gráfica entre os ângulos alfa e beta. Com uma abertura qualquer, vamos centrar em A, construir um arco passando pelos dois lados do ângulo alfa, o mesmo para o ângulo beta. E vamos passar esse arco aqui para a semirreta de origem V. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. Agora vamos transportar a distância de 1 a 2, centrando em 5. Vou obter aqui 6. Vamos obter agora a distância 3, 4. Centrando em 6, obter 7. Então, o outro lado desse ângulo vai passar por 7. Então, esse ângulo aqui é equivalente a alfa mais beta. Para obter a diferença, o processo é similar. Vamos fazer alfa menos beta. Com uma abertura qualquer, vamos construir um arco. E aqui no ângulo alfa e também no ângulo beta. Vamos repetir esse arco centrando aqui na origem da semirreta, que tem origem V. Aqui é 1, 2, 3, 4, 5. Tomar a distância 1, 2. Transportar aqui com centro em 5. Obtendo 6. Agora eu vou tomar a distância 3, 4, aqui no ângulo beta. E posso ou centrar em 5 ou centrar em 6. Vou centrar em 6 e marcar o ponto 7.
Bom, como nós sabemos, de 5 até 6 é o ângulo alfa. De 6 até 7 é o ângulo beta. Então, o que sobra de 5 a 7 é a diferença. Assim, esse ângulo aqui, que passa por 5 e 7 com o vértice em V, é igual a alfa menos beta. Vamos obter agora o ângulo equivalente a 3 vezes o ângulo alfa. Inicialmente, vamos, centrando no vértice A, obter um arco que intercepta os dois lados do ângulo alfa. Centrando agora em V, vamos construir um arco Agora vamos tomar a medida 1, 2 no ângulo alfa. Centrando em 3, vou obter aqui 4. Centrando em 4, vou obter 5. E centrando em 5, vou obter 6. Então, note que a distância de 3 a 4, que é igual de 4 a 5, que é igual de 5 a 6, é igual à distância 1, 2. Então, esses pontos aqui, eles formam ângulos alfa. Como eu tenho 3 vezes esses, eu posso afirmar que o ângulo determinado pelos pontos 6, 3 e V, ele é equivalente a 3 alfa. Vamos dividir o ângulo alfa em 4 partes iguais. Podemos, para isso, usar o processo da bissetriz. Então, inicialmente, eu vou construir a bissetriz do ângulo alfa. Uma abertura qualquer, construo um arco. Agora, centrando em 2 e 1, com uma abertura qualquer, obtenho mais 2 arcos que se interceptam no ponto 3. Esse ponto 3 é por onde vai passar a bissetriz de alfa. Então, alfa está dividido ao meio. Se eu quiser dividir em 4 partes, vou pegar esses dois ângulos e traçar a bissetriz deles. Chamando aqui de 4, vamos centrar em 1 e em 4, obter aqui um outro ponto. Em 2 e em 4, obter aqui outro ponto. Vamos nomear esse ponto como 5 e 6. Então, a semirreta que passa por 5 divide a metade do ângulo de alfa, divide a metade do ângulo alfa em 2 partes. E aqui o que passa por 6, idem. Assim, temos que esse ângulo aqui é alfa sobre 4, esse ângulo também, assim como esse aqui, e também esse outro. Esse processo de bissetrizes só serve quando for dividir o ângulo em partes que sejam potências de 2. Vamos dividir agora um ângulo de 90 graus em 3 partes iguais, ou seja, ângulos de 30 graus. Abrindo o compasso com uma abertura qualquer, construímos um arco que intercepta os dois lados, em 1 e 2. Centrando em 1, marcamos um arco no arco anterior. Centrando em 2, repetimos o processo, obtendo 3 e 4. Esses dois pontos, 3 e 4, vão dividir o ângulo de 90 em 3 partes iguais. O que justifica esse processo? Ao obter o ponto 4, na verdade eu estou obtendo aqui um triângulo equilátero. Então eu obtenho aqui um ângulo de 60 graus. Então de 4 até 2 é 30 graus. Quando eu centro em 2 para obter 3, eu estou repetindo o mesmo processo. Estou obtendo agora um outro triângulo equilátero. Então,
De 2 a 3 é 60 graus. Para 90 falta 30. Assim, esse ângulo é 30 graus, esse é 30 graus e esse é 30 graus.